Olá, minha gente. Sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não. Nessa noite de sexta-feira, noite quente, Natal hoje esquentou de vez, nem de longe lembra o inverno, parece que a gente já está vivendo o verão. Agora nós temos, tão cedo na noite, né? Nós temos 26 graus com sensação térmica de 27. O céu bem limpo, só tem previsão aí de algumas chuvas no domingo, então vamos esperar aí bastante calor essa noite, amanhã também. Quem sabe no domingo muda um pouco, né? Alivia pelo menos, porque parece que a gente já está vivendo o verão aqui em Natal de novo. Bom, hoje para conversar aí sobre esse tema de cachaça, confiança, Olimpíada, eu vi hoje uma matéria assim bem interessante no jornal de WM, aquele colunista da Tribuna do Norte, o Golden Madruga, um levantamento que foi feito aí sobre o que o Rio se preparou para receber turistas e tudo, e interessante que houve um curso, foi feito um curso de caipirinha para 250 trabalhadores antes da Rio 2016. Durante 2 dias, esses 250 trabalhadores aprenderam a fazer caipirinha de todo jeito. Quem anda pelo exterior, ou mesmo quem trabalha ou acompanha algo de turismo aí pelo Brasil, até mesmo aqui em Natal, sabe que caipirinha é praticamente um sonho para os estrangeiros, é uma bebida enlouquecedora, eles gostam muito, porque é docinha e ao mesmo tempo é cítrica por causa do limão. Eu até anotei aqui uma frase que o secretário do Estado americano, John Kerry, que já foi senador, ele provou a caipirinha numa cerimônia lá no Palácio do Planalto, das autoridades, e ele comentou que o mundo muda quando a gente toma uma caipirinha. Então, a gente já imagina o quanto o pessoal do exterior se apaixona também. Então, aliás, não só caipirinha. O pessoal, quando vem para o Brasil, são duas coisas, os americanos principalmente, que se apaixonam. Lógico que gostam de paisagens e tudo. O brasileiro, esse espírito caloroso, brincalhão que a gente tem, mas principalmente caipirinha e brigadeiro, né? Eu sempre comento com o pessoal que não me conformo que, por exemplo, exista leite condensado nos Estados Unidos, exista ovo maltine e tudo isso, e eles simplesmente não saibam fazer brigadeiro, não tenham ainda descoberto essa maravilha que é o brigadeiro, que é simples de fazer, mas é uma coisa que quando eles vêm para cá, eu me lembro até de uma entrevista de Naomi Campbell, aquela supermodelo, né, que já se aposentou, mas supermodelo, acho que o pessoal mais antigo deve lembrar, ela quando vinha para o Brasil, ela já descia do avião pedindo caipirinha e brigadeiro, porque são as duas coisas mais apaixonantes aí para os estrangeiros. Então, houve esse curso lá no Rio de Janeiro, 250 trabalhadores aprenderam durante 2 dias a fazer caipirinha de tudo que se possa imaginar. Eu anotei até aqui a lista de frutas. O pessoal usa cajá, caju, cupuaçu, manga, carambola. Nunca imaginei que carambola pudesse fazer parte de uma caipirinha. Graviola, saputi, limão, o tradicional, e maracujá. E há umas misturas que levam até café, chamate e pimenta. Imagina aí como não fica uma caipirinha dessa. E uma que fez muito sucesso nessa leva aí o gourmet, né? Esse raio gourmetizador que existe, que pega todo tipo de comida e todo mundo chama agora, isso é gourmet, isso é redução de não sei o quê. Chegou para caipirinha, fizeram um sabor lá de maracujá com pimenta, tabasco, que tem feito bastante sucesso lá pela onda do Rio de Janeiro. Esses estrangeiros enlouqueceram, né? E mais, o negócio foi sério. Esses instrutores, né, desse curso de 2 dias, eles estão fiscalizando para ver a qualidade nos quiosques de Copacabana e Leme, que é de onde esses trabalhadores fizeram lá o curso. E pasmem para os números, né? Desde que começou a Rio 2016, são vendidas 1.500 caipirinhas por hora na orla de Copacabana. Então, até ontem, desde o início, né, lá no dia 5, vamos dizer o dia 3 de agosto, porque já havia algumas disputas rolando antes da cerimônia de abertura, mas desde essa movimentação da Rio 2016 já foram vendidas 200 mil caipirinhas
na orla do Rio de Janeiro. É muita coisa, isso só mostra a paixão que o estrangeiro tem pela caipirinha. Uma paixão também brasileira, porque ainda nesse assunto da caipirinha, e agora já passando para esse outro tema que é o da confiança, o Ibope descobriu que existe um índice cachaça para confiança. Essa eu confesso que eu não sabia, vou compartilhar com vocês. Segundo o Ibope, quanto menor a confiança do consumidor brasileiro, maior é a venda de cachaça. Então imagina aí, eu não entendi bem porquê, fui buscar mais informações a respeito e descobri que, bom, primeiro o povo quer beber para esquecer, essa aí a gente já sabe, né? Mas o que acontece é que, como o consumidor não confia muito na economia, e aí acha que vai perder emprego, o salário arrocha, né? O orçamento fica muito apertado, então ele aposta na bebida que é mais forte, bem mais barata do que a cerveja e que dá assim o efeito bem mais rápido, digamos. Então, à medida que o orçamento brasileiro do consumidor vai apertando, o pessoal vai deixando a cerveja, vai deixando outras bebidas e vai apostando mais na cachaça. Mas eu nem sei até que ponto, eu acho que o pessoal aposta nessas cachaças mais simples, né? Porque nós temos casos aí de cachaças bem elitizadas. De novo, a questão do raio gourmetizador que passa aí pelas cachaças. Então tem uma, eu acho até que saiu na tribuna de hoje do O de Madruga. Tem uma cachaça, agora eu não vou lembrar o nome, que é de Minas Gerais, que a garrafa custa simplesmente R$ 400. Então, não é assim também que é tão mais barato, não. Mas realmente quem gosta de cachaça, quem aprecia, prefere as coisas mais com um sabor diferente, envelhecido não sei onde. Igual esse pessoal que gosta de uísque, que também não tem um valor assim muito baixo. O uísque é bem carinho. A tequila tem entrado nessa mania também aí de fazer um negócio mais gourmetizado, né? Então, o índice da cachaça, eu acho que ele considera pelo menos essas cachaças mais populares, essa do dia a dia aí, 51, Pitu, Ipioca, sei lá, os nomes todos que existem. Existem N cachaças populares aí pelo Brasil. Então, descobrimos essa hoje, né? O brasileiro, quanto menos confia no Brasil, mais ele compra cachaça, larga o resto e vai atrás da cachaça. Bom, e por falar em confiança, também para abordar aí sobre a Olimpíada, já que a cachaça aumentou aí a venda, tanto com a confiança do consumidor brasileiro, mas também com a Rio 2016, pelo menos lá para as bandas do Rio de Janeiro, ali na orla de Copacabana com o Leme, já 200 mil caipirinhas vendidas só nesse período da Olimpíada. Por falar em confiança, então, hoje eu resolvi abordar um outro lado da Olimpíada, já que eu já bati muito aqui em tudo que deu errado, né? De água poluída, de torcida que vibra na hora que não é para vibrar e etc, etc. Amanhã eu devo abordar sobre esses nadadores, esse papelão aí dos nadadores americanos no podcast em inglês, mas eu resolvi abordar o que passou dessa Olimpíada, ou pelo menos até agora. Tá acabando, né? Esse espírito olímpico, essa coisa de competição, de que a gente vê tudo, uns esportes diferentes. Eu nunca tinha visto, por exemplo, a competição de pentatlo, não assisti inteira. Estava agora aqui passando rapidinho pela Globo e estava mostrando lá o fim da competição feminina. É uma competição bem difícil esse pentatlo, são 5 modalidades que a pessoa tem que participar, esgrima, hipismo, tiro, corrida, umas coisas bem diferentes. Aí a brasileira Yane Marques, que todo mundo esperava uma medalha, salvo engano, ela foi ouro na Olimpíada anterior de Londres, mas nessa acabou em 23º, né? E isso me lembrou bem o retrato do que foi essa Rio 2016 para o Brasil. Onde a gente esperou medalha, ela não veio. Né? A começar, por exemplo, no judô, a expectativa de todo mundo era que a gente conseguisse aí pelo menos uma medalha com Sara Menezes, que foi ouro na anterior, com aquele Felipe Kitadai.
e eles caíram bem antes, né? Ficaram bem aquém do desempenho. E aí o primeiro ouro brasileiro surgiu justamente com a atleta que na Olimpíada anterior foi desclassificada na primeira luta, né? Agarrou a perna lá da adversária, que foi a Rafaela Silva. E ela conseguiu esse ouro que acho que ninguém apostava que ela conseguiria. Talvez só a família dela, treinador ali perto, pensasse nisso. Mas o resto dos brasileiros, se a gente colocar só, quem vai ganhar o ouro é aquela menina que em Londres foi desclassificada logo no início da luta porque agarrou a perna da adversária. Ninguém apostaria nisso. E essa foi a batida da Olimpíada, pelo menos até agora. Não sabemos ainda, temos competição hoje, ainda temos competição amanhã e tudo se encerra no domingo. Não sabemos se mais algum favorito ainda vai ganhar, mas o que aconteceu, pelo menos até agora, no judô, né, a gente teve apenas a repetição de medalha de Mayra e daquele Rafael Baby, que era mais ou menos o esperado, mas quando você pega um bronze, 4 anos depois, a gente imagina que o negócio nem vai melhorar, é que vai piorar. Mas eles conseguiram manter o desempenho, isso já foi muito bom. O que mais que a gente teve? Handball. Handball era uma expectativa muito grande, especialmente o feminino, porque o Brasil sempre formou umas equipes assim meio que medíocres. Não estou nem criticando as atletas, nem técnicos, etc. Até a questão de estrutura do esporte. Aliás, a gente nem pode bater muito, né, nos atletas, porque a gente sabe que o Brasil não tem tradição esportiva, não tem tradição de investimento, não enxerga esporte como educação, não enxerga esporte como uma mudança de comportamento da sociedade, nada disso, né? Então a gente só vê como esporte futebol e acabou, né? O resto é muito mais no esforço, às vezes, dos pais dos atletas, que veem algum potencial naquela criança e resolvem investir, às vezes deixam tudo para ir para Sul e Sudeste, que é onde se abrem mais as portas para algum atleta de outra modalidade que não o futebol. E é isso que a gente tem. Realmente a gente não tem esse investimento todo. É claro que ao longo dos anos, e principalmente porque o Brasil foi sediar Rio 2016, houve uma certa mudança. Alguns esportes conseguiram mais investimento. Nós ainda continuamos muito com aquela política de olhar o atleta depois que ele já está formado. Vamos atrás daquele atleta quando ele começa a conseguir alguns resultados mais destacados assim internacionalmente, quando a gente deveria ir em busca da base, né? Aquela criança ainda que mostra um potencial para a gente ter um super atleta. E, bom, mas isso aqui é uma utopia, até para um país que falta muita coisa, para um país que a gente liga a TV e tá aí, por exemplo, aqui no Rio Grande do Norte, nem os servidores recebem com o dia certo, tá, o Valfredo Gugel fecha atendimento, os presos tocam fogo em tudo, rua não tem pavimento. Bom, aí a gente vai longe, então falta muita coisa, mas o esporte é um caminho, né? O esporte é um caminho para o engrandecimento de uma nação. Vamos ver se um dia a gente consegue enxergar isso, mas, bom, eu estava falando do handball feminino, que realmente a gente tinha uma certa expectativa, porque elas conseguiram, depois que a Confederação de Handball trouxe um treinador estrangeiro, as meninas começaram a atingir um outro nível. A maioria hoje joga no exterior e o Brasil conseguiu ser campeão mundial, então ficou aquela expectativa de agora vai, né? Agora vamos conseguir uma medalha. E aí o handball caiu nas quartas de final, né? Então deu aquela decepção. A mesma coisa o masculino, que também deu uma melhorada. Veio a reboque do feminino, mas do mesmo jeito caiu também nas quartas de final. Aí passamos para o vôlei, né? O vôlei de quadra, todo mundo com a expectativa lá das meninas do vôlei, que ganharam aquela fama de as amarelinhas, né? Porque amarelavam no momento exato de conquistar alguma coisa, mas a realidade é que quando se trata de Olimpíada é o time que traz, né? Tanto que já tinham 2 ou 3 medalhas, acho que estavam em busca do tricampeonato ou era do tetra, nem sei dizer.
E aí o time passou a primeira fase com 5 vitórias, não teve nenhuma derrota. Pegou a China, que pelo contrário, só venceu 2 vezes, tinha 3 derrotas. Deu um passeio no primeiro set, botou aí mais de 10 pontos para vencer o set e se perdeu no jogo e perdeu a partida. A China eliminou o Brasil, o pessoal diz até que foi o troco, porque lá em Pequim foi o Brasil que eliminou a China, agora as chinesas tiraram as brasileiras aqui no Brasil. Então, a grande expectativa do vôlei feminino, essa já caiu por terra também. Estamos aí na expectativa hoje do masculino, do qual realmente o pessoal não estava esperando muita coisa, porque é uma nova seleção, mudou muita coisa. Para completar, o time está todo quebrado. O jogo passado, 2 jogadores se contundiram durante a partida. Tiveram que ir para o sacrifício, principalmente aquele Lucarelli. Vai jogar hoje com a Rússia aí, a Rússia é favoritíssima. Não sei se a gente consegue chegar aí para disputar a final ou se a gente vai disputar essa medalha de bronze, mas pelo estado do time, essa inconsistência, não sei se dá para esperar muita coisa, mas como essa Olimpíada tem sido assim, quando a gente não espera muito acontece, pode ser que o vôlei masculino hoje surpreenda. Aí a gente vai para o boxe. O boxe nunca ganhou uma medalha olímpica. E aí o Robson Conceição conseguiu ganhar logo uma de ouro. Então, ninguém esperava uma medalha no boxe, né? E ela surgiu. Atletismo, nós já temos uma medalha que foi aquela do salto com o Thiago da Silva. Também ninguém esperava. Thiago, eu nunca nem tinha ouvido falar nele. Thiago é um brasileiro que treina na Itália. Talvez até por isso tenha esses índices. Eu acho que o pessoal tinha mais expectativa naquela Fabiana Müller, já por ser mais conhecida, mas Fabiana ficou muito aquém do desempenho, estava com um problema aí de lesão na coluna, e acho que era uma hérnia, alguma coisa assim. Caiu fora muito antes, muito abaixo realmente do que se espera. E foi mais um caso em que você espera de um lado, não dá certo, quem você não espera termina acontecendo. Na vela, pela primeira vez, Robert Scheidt, né, que já disputou acho que 4 Olimpíadas, pela primeira vez ele não ganhou nada, para você ver como a gente estava confiando aí que o Robert Scheidt ia trazer alguma coisa, ainda mais em casa, não trouxe, mas quem salvou aí a honra dos brasileiros foi a Martine Grael, né, e a Caena Kunz conseguiram logo o ouro, né? Na estreia delas em Olimpíadas, elas conseguiram a medalha de ouro. Ninguém esperava também, apesar do sobrenome Grael, que é um sobrenome de grande tradição aqui nos esportes a barco, né? De barco aí do Brasil. Mas ninguém esperava, ainda mais alguém estreando em Olimpíada, que fosse sair uma medalha ali. Tava todo mundo apostando no Robert Scheidt. E aí as meninas arrasaram, conseguiram um ouro. Para o Brasil. Então, e aí veio o vôlei de praia, né? O vôlei de praia acho que ainda foi mais interessante, porque, principalmente no feminino, ninguém apostava em Ágata e Bárbara para chegarem à final. A aposta era toda em Larissa e Thalita, porque passaram incólumes na primeira fase, não perderam nem 7. Acho que o vôlei de quadra também não tinha perdido nem 7. E aí elas caíram, não conseguiram chegar à final, não conseguiram nem o bronze, porque lá o Walsh, né, que já vai na 4ª Olimpíada, eu acho, o Walsh joga muito, né? Conseguiu se recuperar e virou lá o jogo com a companheira dela e tomou a medalha de Larissa e Thalita, que ninguém esperava. Todo mundo apostava que elas iam chegar na final e elas tinham chance de conquistar o ouro, mas aí Ágata e Bárbara foi que chegaram à final. Também, quando todo mundo esperava que conseguisse, aí as alemãs jogaram muito. Eu até brinquei com quem eu conversei a respeito, que acho que Bárbara, ela vai ter durante muito tempo pesadelo com a Walker Ross, né, a alemã mais alta lá da dupla, porque eu acho que foi uma sequência que lembra até o futebol, acho que foi um 7-1 ali, num determinado set do jogo, o segundo set. Foi uma sequência, acho que de 7-1, os bloqueios dessa alemã para cima de Bárbara. A coitada tentava bater mais forte na bola, caía no chão, na quadra da gente, porque a alemã bloqueava. Aí ela tentava uma largadinha, ela pegava, quase como num toco de basquete. Foi assim uma coisa bem
eu diria quase que humilhante, o domínio alemão, mas a gente tem que aprender que não existe humilhação, existe o desempenho que foi muito bom, a dupla alemã feminina é muito boa, ambas jogam muito bem e aí superaram Agatha e Bárbara, que ninguém apostava que chegaria à final, porque tiveram um desempenho bem irregular na primeira fase, mas conseguiram, eliminaram lá o Walsh, que ficou bastante chateada por ter perdido, não por ter perdido, e sim por não ter jogado como esperava jogar. E aí as brasileiras conseguiram essa medalha, então conseguiram uma prata, onde a gente não esperava surgir uma prata e onde a gente esperava não surgiu nada. Aí passamos para o futebol. O futebol começou engraçado. Primeiro, aquele marketing todo da mídia, né? Todo mundo em cima lá de Neymar, de Gabigol, de Gabriel de Jesus. Aí, primeiro jogo 0-0, já começaram as vaias. Segundo jogo, 0-0. Tome, vaia de novo e aqueles gritos de Marta é melhor do que Neymar. Terceiro jogo, os meninos desencantaram. E aí pintou aquele medo, será que agora é pra valer, não é? Quando chegou nas quartas de final, né? Eu nem sei se é quartas de final ou já é semifinal. Eu já perdi a noção desse torneio, de tanta coisa que eu tô vendo ao mesmo tempo. E aí o Brasil meteu 6-0 em Honduras. É a semifinal, né? Porque agora já tá na final. Meteu 6-0 em Honduras, jogando muito bem, não pelo placar, mas pela vontade, a disposição. Eu já fiz até aqui podcast para reclamar da falta de carisma de Neymar, né? Que é um jogador que passa o jogo todo querendo brigar e... bom, sofre de estrelismo. Mas nesse jogo ele entrou como se fosse mais um ali da engrenagem, realmente disputando, marcando como se fosse um jogador qualquer e não como se fosse uma estrela. E é assim que se tem que jogar mesmo em esporte coletivo. Na hora de você brilhar, você brilha, mas na hora de marcar, de tomar a bola, você é mais um. E eu gostei muito do empenho e normalmente o empenho, o trabalho, ele é recompensado. E aí o Brasil conseguiu, logo com 14 segundos, fazer seu gol. Um gol totalmente feito de o Brasil provocar o erro do adversário. Tem que ser exaltado isso, porque normalmente na seleção brasileira de futebol masculino, né, a postura é vamos esperar o adversário devolver a bola. E não foi essa a postura, pelo menos nesse jogo. Então, a gente teve um desempenho aí crescente. Tá aí agora o futebol masculino que ninguém esperava, pelo que foi feito na primeira fase. Ninguém esperava que chegasse realmente a uma medalha. Já chegou, vai disputar o ouro. E o feminino, que a gente depositou aquela esperança toda, porque essa realmente é uma geração um pouco melhor do que as anteriores. Apesar de que o grande nome continua sendo Formiga. Eu sei que Marta tem toda aquela coisa, é uma grande jogadora, mas a gente já percebe, desde o torneio que teve aqui em Natal, um certo declínio físico de Marta. Não sei se porque tudo tem que passar por ela também. Aí fica para a gente ver mais para frente. Mas eu me impressiono como uma jogadora com 38 anos como Formiga, ainda corre o campo todo, ainda disputa a bola como se fosse aquela última bola que tem que se pegar e consegue fazer um lançamento, tem uma visão de jogo impressionante, né? Eu fiz até hoje uma postagem agradecendo a ela pelos serviços dela prestados aí ao Brasil, porque infelizmente para o Brasil... Formiga se despediu hoje da seleção, pelo menos em Jogos Olímpicos. No fim do ano ela se despede mesmo. Vai continuar na carreira ainda, até porque tem bastante fôlego e bastante futebol ainda para jogar. Mas encerra sua participação com a camisa do Brasil. Para a gente é muito triste, porque se olharmos os jogos aí, Formiga sempre esteve acima da média. Esse último jogo, por exemplo, ela era o ponto de lucidez do Brasil, esse contra o Canadá. Joga muito, né, ainda, e eu tive a sorte, né, quem é americano aí acompanhou, teve a sorte de ver Formiga bem pertinho, porque o América, numa iniciativa maravilhosa, trouxe Formiga, acredito que foi o ano 2011, para jogar no time feminino. O América, que nunca montou time feminino, terminou montando nesse ano, exclusivamente para trazer a Formiga. E aí ganhou invicto, com goleadas, mas era um show ver a Formiga em campo. Valia a pena.
Eu me desdobrei para ir assistir os jogos com Formiga aqui, pelo menos os do Mando do América, porque ela realmente representa o futebol bonito de se ver, de garra, de visão, de tudo. E aí Formiga se despediu hoje, infelizmente, da seleção em Olimpíada, ela que já participou de 6. Bom, praticamente o futebol feminino brasileiro até hoje só existiu com Formiga. A gente vai descobrir agora essa nova fase sem Formiga. Espero que não seja uma fase aí muito difícil, porque é o que se apresenta realmente. Até pela falta de investimento, aí a gente vai falar sobre isso também em outra oportunidade, porque levaria muito tempo para falar aqui de um time que nem é time, se reúne às vezes, algumas jogam no exterior, não tem aquela disputa realmente de posição, porque nem tem esse material humano todo disponível. Vamos ver se uma nova geração surge, já que há alguns esforços aí para finalmente colocar esse futebol feminino para andar no Brasil, como já anda e muito bem nos Estados Unidos. Que, aliás, a favorita aí caiu e a gente achou que ia ser bom, terminou sendo ruim, porque a Suécia tirou a gente. O Canadá, por exemplo, eu também não esperava que o Brasil fosse mal, porque nesse torneio que houve aqui em Natal, na Arena das Dunas, esse Brasil aí que entrou em campo, pegou o Canadá e ganhou 2 vezes de goleada aqui. Então, mas o que aconteceu é que o time foi muito mal e não conseguiu vencer, se perdeu, não conseguiu nem marcar gol. Ainda bem que marcou hoje um golzinho, porque fazia acho que 3 partidas que não marcava. Começou uma onda de um 0-0 e não conseguiu mais sair dele. Então, aquele feminino que a gente esperava muito, porque foi muito bem na primeira fase, terminou caindo pelas tabelas aí, nem o bronze conseguiu para o Brasil. Não é um resultado humilhante, como eu disse, até pelas condições, mas não deixa de ser decepcionante para o que se esperava. O que mais que foi assim de a gente esperar e não dar certo? Deixa-me ver aqui. Nós tivemos, já falei do handball, já falei do judô, não estou me lembrando mais de nenhuma. Sim, natação. Nossa, natação, Tiago Pereira deu aquela fé lá no meio do negócio e depois dançou. Tinha um natalense também que estava numa prova, nem se classificou para a final. Se esperava muito dessa natação brasileira e também passou incólume aí. Foi bem doído, né? E aí a gente vai para canoagem, que não tem nem essa tradição toda, e encontra um cara como Isaquias Queiroz, que é uma figura, com aquele cabelinho dele assim, bem estranho. Não é o melhor cabelo do mundo, mas o cabelo é dele, ele faz o que ele quiser. Um cara improvável, um cara que nem tem um rim, porque quando criança sofreu um acidente, uma queda e perdeu um rim. E tá lá, entrou, prometeu 3 medalhas. O bicho é tão danado que ganhou já uma de prata, né? Ganhou um bronze e a grande prova dele, né? Será amanhã com um companheiro, se eu não me engano é Erlon o nome, na canoa dupla. E eles se classificaram aí para a final com o melhor tempo. Então a gente já fica com aquela boa expectativa de que pode dar certo e pode sair um ouro. Vamos ver se a gente vai se surpreender para bem, né? Para o bem ou para o mal. Porque como ele já conseguiu 2 medalhas, agora a gente está esperando mais uma. Não sei se isso é bom ou ruim, porque quando a gente está esperando medalha não está dando certo aí no Brasil. Mas é isso que é interessante. Natação não trouxe nada, canoagem conseguiu aí uma medalha de ouro. Não posso deixar passar também o tiro, que é uma modalidade assim sem nenhuma tradição no Brasil. E aquele garoto lá de 20 e poucos anos, Felipe Vu, conseguiu, né? Foi a primeira medalha do Brasil nessa Olimpíada, conseguiu a prata. Usando até uma pistola assim meio de lado. Achei muito engraçada a posição dele de atirar lá na hora. E perdeu porque o chinês, na hora do último tiro mesmo, segurou lá a ansiedade e conseguiu acertar um tiro na mosca. Porque até esse último momento o brasileiro estava segurando o ouro, mas aí o chinês conseguiu acertar o que a gente chama de tiro na mosca e levou o ouro. Então, essa Olimpíada, para mim, vai ficar marcada por isso. O que se esperava muito não veio.
o que não se esperava, às vezes eu não sabia nem quem era, por exemplo, Felipe Vu, não sabia quem era Tiago da Silva, né, o Tiago Braz da Silva, não sabia quem era Isaquias Queiroz, agora todo mundo já conhece. Nem sabia dessa Martine Grael também, com a Kaena Kunz. E veio essa mudança, né? Aliás, a dupla também, já ia esquecendo, ó. Falei do vôlei de praia e pulei da dupla masculina. Essa dupla que perdeu lá em Londres, né? Alisson e Bruno, jogaram demais ontem. Eu tive até pena porque o jogo estava muito bonito, mas o sono conseguiu me vencer e eu já acordei com o resultado da partida. Fiquei impressionada com o pouco que eu vi, como os dois estavam jogando muito, lembrando muito a dupla alemã feminina, o que a Alemanha fez na final com as brasileiras. Eles fizeram lá na final, não sei nem quem era mais o outro time, não estou lembrada agora. Os italianos, né? Venceram os italianos. Então jogaram muito. O Alisson bloqueou muito. Bruno, às vezes, numa defesa, conseguia de primeira passar de manchete para o outro lado, lá no finzinho da quadra, deixando a gente com o coração na mão. Mas conseguia achar umas bolas assim. Até eu vi depois que ele tem o apelido de mágico. E hoje eu entendo por quê. Também fiquei sabendo que ele é sobrinho do Tadeu Schmidt, né? Sobrinho de Oscar também. O Bruno Oscar Schmidt, nem sabia que tinha esse parentesco, também com o nome desse só podia ter. E aí também saiu esse ouro que ninguém esperava muito. O vôlei de praia vem numa certa queda no Brasil. O Brasil já dominou essa modalidade, mas hoje não vem tão bem. Pelo jeito a gente está voltando a dar as caras aí como grande potência de vôlei de praia, o que é muito bom. Bom, aí nós vamos aguardar agora o que vai ter nesse fim de semana. Vamos torcer para que no domingo, 1h da tarde, a gente esteja aí assistindo Brasil e alguém no vôlei masculino, né? Essa final. Amanhã à tarde, né, tem a final do futebol masculino. Será que finalmente esse ouro vai chegar? Para completar, ainda é contra a Alemanha. Aí vem todo aquele pesadelo da Copa. Já teve até gente aí dizendo que ia ser 14-2. Que aí é para matar a gente de vez, se for. Um time muito bom também da Alemanha, de base, né? Então, o Brasil vai ter que entrar com esse espírito de equipe, de vontade, de marcação, como foi contra Honduras. Claro que não vai ser tão fácil como foi contra Honduras, porque o nível da Alemanha já é bem melhor que o nível de Honduras. Mas tudo depende do quanto você se empenha. Quem se empenhar mais, certamente vai sair com o resultado amanhã. Vamos torcer para que finalmente essa medalha venha logo em cima dos alemães para lavar um pouco a alma esse 7-1 que martela tanto o brasileiro aí. E ainda venha mais em casa, né? Porque a Copa que todo mundo esperava que o Brasil vencesse em casa não venceu. Quem sabe essa medalha de ouro aí no masculino não lava um pouco essa alma, logo em cima da Alemanha. Mas também não sei se é bom a gente esperar, porque como essa Copa tem sido tudo ao contrário, fica difícil até de saber o que é que a gente deve torcer. Bom, é isso, né? Então, eu queria saber, andei discutindo com o pessoal, né? O que é que eles achavam, assim. A gente chegou à conclusão que o problema é que o Brasil deve ter atingido os seus 100% de rendimento. E aí eu tô falando de todos os esportes em geral, que a gente esperava muito e terminou a medalha não vinha. Por sinal, eu já ia esquecendo a ginástica artística, né? Queria um atleta que a gente esperava nada, como Diego Hipólito. O cara numa Olimpíada cai quando ele era o melhor do mundo e todo mundo esperava o ouro. Aí Daiane dos Santos também, né? Naquela Olimpíada que todo mundo esperava, também pisa fora do tablado. Na Olimpíada seguinte, o cara cai de novo. O que é que a gente esperava que acontecesse no solo com o Diego Hipólito? Caísse. E aí ele consegue fazer uma série boa. Até o pessoal reclamou muito da arbitragem da nota, que dava para ter sido maior. E a torcida ficou toda empolgada, né, com o Diego, e ele conseguiu uma prata. Ele mesmo falou na entrevista depois que quando, no pior momento olímpico dele, assim, o momento em que ele achava que não ia dar, que ele estava disputando mesmo com ele, para ele fazer uma série boa e não pensando em medalha,
e ele foi lá e conseguiu ser o segundo melhor. Então, ele até fala na questão de sonho, que ninguém deve se privar dos seus sonhos, ninguém pode deixar que outro diga qual é o tamanho do seu sonho, porque depois de muito trabalho, depois de tudo dar errado, de repente ele conseguiu que desse certo. E aí o outro também, né, o Arthur Nori, que nem ia para a final, tinha ficado em nono, conseguiu, assim, num golpe de sorte, chegar à final, porque o Japão tinha classificado 3 atletas e não podia ter 3 atletas, então um foi retirado. Ele entrou ali porque era o primeiro na reserva, digamos assim. Entrou, dificultou lá a série dele e conseguiu uma medalha de bronze. Então, imagina que situação, né? A ginástica artística, que tanta expectativa a gente tinha em outras Olimpíadas e não deu tão certo. De repente, a gente tem um pódio duplo, né? Uma dobradinha no pódio, logo no solo masculino, que era de onde menos se esperava. Uma dobradinha de medalhas, né? Teve medalha de prata, medalha de bronze. O Arthur Zanetti, que a gente esperava ouro, não veio, né? Ficou com a prata. Então, essa Olimpíada tem sido muito isso. E eu conversando com o pessoal, acho que a gente chegou meio que a essa conclusão, que talvez o pessoal tenha chegado aos 100% muito cedo. A gente vê muito treinadores conversarem sobre seus times durante uma competição e sempre se aborda isso, que não se pode começar uma competição logo com 100%, porque a tendência é cair. E eu acho que foi o que aconteceu, por exemplo, com o vôlei feminino, que sobrou na primeira fase, né? O futebol feminino também. E assim vai. Esse pessoal que foi sobrando foi caindo. O mesmo aconteceu no masculino, né? A Argentina sobrou na primeira fase, no vôlei de quadra. A Argentina sobrou e perdeu para o Brasil, que estava todo quebrado em quadra, mas conseguiu superar. Então, o ideal é você subindo de rendimento durante a competição. E isso vai passando confiança do que você já começar assim muito arrasador. Dificilmente dá certo, pelo menos aqui para os brasileiros, né? Porque para Michael Phelps, para Usain Bolt, para esse pessoal aí que domina o atletismo americano, por exemplo, botou um pódio aí de 3 mulheres. Prata, ouro, prata e bronze. Dominou tudo. Então, para esse pessoal não tem muito esse negócio de pressão, de rendimento sobe, cai. Não tem muito isso, não. Bom, minha gente, é isso. Esse foi o último podcast sobre a Olimpíada aqui em português. Na próxima semana a gente volta a discutir mais outros assuntos, embora a gente já tenha discutido outros assuntos no meio dessa Olimpíada também. Amanhã tem o nosso podcast em inglês, o nosso bate-papo em inglês, né? A partir das 2 horas, entre 2 e 3 horas, vou tentar fazer as 2 horas mesmo em ponto, porque amanhã tem muita programação olímpica para assistir, todo mundo na expectativa. Tem jogo também aí acho que é o ABC que joga amanhã. No domingo, 10 da manhã, a gente bate papo sobre futebol, né? O que está acontecendo aí com a ABC e América. Vamos também abordar um pouquinho do que aconteceu nessa final do futebol masculino, que é a grande expectativa, né? Brasil e Alemanha, ver se a gente lavou a alma ou não. E é isso, já deixo o convite, quem gosta desse bate-papo na sexta, né? Para a próxima sexta-feira. Quem gosta de todos os bate-papos aqui, amanhã, 2 horas em inglês. E domingo, 10 horas, sobre futebol. Ok? Boa noite a todos, bom fim de semana, boa semana e até lá!